Pessoal, então, né, nas últimas 2 semanas aí a gente começou a trabalhar aí com laço de repetição. Eu não compartilhei a tela aqui. Telas. Ó, já compartilhei minha tela aí no Discord. Então a gente começou a trabalhar aí com laço de repetição e nós vimos que eles vão nos ajudar aí a evitar ficar repetindo o código, né, o mesmo código. Por exemplo, quero fazer a tabuada do 1 ao 10. Você não precisa fazer lá 10 linhas de código, né, uma linha para cada conta da tabuada. Você pode usar um laço de repetição e daí ele vai fazendo aquela linha repetidamente e alguns valores são alterados aí, né, como as variáveis que a gente tem tanto no while quanto no for. Então, nós temos aqui as duas sintaxes, né, de problemas que fazem basicamente a mesma coisa aqui, né? Um está indo aqui no primeiro caso. É um laço de repetição que vai do 1 até o 10 e esse daqui até o 9, né? Porque tem o menor aqui. E aqui tem um que vai do 1 até o 4, lembrando que o for sempre para um passo antes. Então, toda vez que a gente for utilizar, né, ou construir um laço de repetição usando o while, a gente precisa usar basicamente essa sintaxe aqui. Então a gente coloca lá o while, entre parênteses a gente coloca a nossa condição, que é aquele mesmo esquema de condição que a gente criava lá no if, né? Então a gente pode fazer uma condição, a gente pode usar o or, pode usar o and. Então todas aquelas coisas que a gente viu lá de condições lá no if else valem para cá também, a mesma coisa. E o funcionamento do while é parecido com o do if. Se essa condição aqui for verdadeira, ele vai entrar dentro do que a gente chama de laço de repetição. A diferença do if é que o if entra aqui no laço de repetição e executa essas instruções uma única vez. E quando eu tenho um while, ele vai verificar essa condição. Se ela for verdadeira, ele executa todas as instruções e ao terminar lá na última instrução, ele volta para cá, verifica se a condição é verdadeira de novo. Se ela continua verdadeira, ele entra aqui e executa tudo de novo. Quando termina o seu bloco de código, de instruções, ele volta para cá, verifica se essa condição lógica é novamente verdadeira e se ela for verdadeira, ele executa as instruções. Então ele fica nesse processo, né, repetindo, verifica a condição, executa o bloco de instrução, verifica, até que em algum momento essa condição aqui vai se tornar falsa e daí ele vai deixar de executar esse bloco de instruções. E nós vimos então que para que isso funcione de uma maneira boa, de uma maneira correta, a gente geralmente sugere, né, ter uma variável de controle. Então a gente cria uma variável antes do while, né, porque se eu não tenho essa variável aqui, como é que eu vou fazer essa condição aqui se eu nem conheço o count, né? Então a gente cria uma variável de controle, a gente faz uma condição em cima dessa variável de controle e ao longo, né, do bloco de instruções do while, a gente tem que alterar o valor dessa variável. Geralmente esse valor, eu pego o valor atual dela e somo mais 1, ou pego o valor dela e somo mais 2, ou eu diminuo 1, ou eu peço para o usuário digitar algum valor. Então a gente tem essas alternativas aí para trabalhar com o while. E o while, tanto o while quanto o for podem resolver aí basicamente todos os tipos de problema. Só que daí o while tem uma vantagem para alguns tipos, ele se torna mais fácil de fazer, e o for tem uma vantagem para outros tipos. O laço de repetição usando o while, ele é indicado quando você não sabe, por exemplo, quantas vezes aquele código vai ficar repetindo, ou que ele depende de alguma coisa que é um fator externo. Então, geralmente a gente utiliza o while para esses casos aí. E o for, ele tem a sintaxe parecida ali, né, no while, no ponto de vista das instruções, né, porque a declaração do for é um pouco diferente. E ele é mais indicado quando você sabe lá quantas vezes você quer executar. Por exemplo, digite 10 números. Ou você quer fazer uma tabuada do 1 ao 10, quando você sabe lá o número de passos, né, o quantas vezes você precisa fazer alguma instrução. E a declaração do for, diferente do while, que a gente precisa criar uma variável antes, colocar a condição aqui, o for a gente pode iniciar diretamente pelo for. Porque quando a gente cria ele, a gente precisa colocar lá a palavra for, criar aqui uma variável. Se fosse no exemplo anterior, por exemplo, essa aqui poderia ser o count.
E vou voltar aqui. Aí a gente coloca espaço in, espaço range. Então eu estou dizendo assim, ó, essa variável aqui, ela vai ficar nesse intervalo aqui de início e fim. Então aqui no lugar de início você define um valor inicial para ela. No caso do while eu defini que o valor inicial para a cont é 1. Então aqui esse início vai ser o valor iniciado para essa variável. Vai acontecer a mesma coisa que faz aqui, só que daí o for já vai fazer isso para a gente. E o fim seria desse mesmo jeito da condição. Eu disse aqui que o meu cont tem que ser menor que 10. Então o valor que eu coloco aqui vai dizer que essa variável contadora ela vai parar quando chegar nesse valor aqui. Então, no exemplo aqui do for, nós temos um exemplo parecido. Se eu fosse colocar igual o anterior aqui, né? Só para ficar igual, ó. Nós temos esse código aqui, ó. Pode ver que ele é mais simples, porque eu sei que são passos aí que vão ser instruções que vão ser executadas do 1 ao 10, né? Do 1 ao 9, porque ele para antes. Então eu coloco for, o nome da variável que eu vou criar, in range, e daí eu coloco o meu intervalo. Então eu vou dizer assim, ó, o cont vai começar valendo 1 e o for vai parar quando o cont chegar no 10. E aqui dentro a gente coloca o nosso código que vai ser executado. No caso do while, a gente tinha que fazer lá a instrução para mudar o valor, ou seja, para aumentando o valor de cont. Aqui no for eu não preciso fazer isso. O meu próprio for já se preocupa, ele já sabe, ele já é preparado para fazer essa contagem aqui e aumentando o valor a cada rodada ou a cada iteração. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o funcionamento de um deles? Por isso que o for é mais indicado aí quando a gente fala assim, eu quero fazer uma tabuada do 1 ao 10. Então você faz o for, porque daí ó, você deixa de construir código. E no caso do while, você não tem uma condição, você pode fazer da mesma forma, daí você tem que tomar o cuidado em criar certinho a condição e criar certinho lá o incremento, né, ou alteração de valor. E ele é indicado para outros problemas que a gente vai ver aí mais para frente. Tudo bem? Então a ideia de hoje era a gente fazer mostrar essa sintaxe dos dois jeitos, né? É só relembrar e praticar um pouquinho, resolver alguns exercícios. E eu e o professor Aislan vamos ficar aqui disponível para ajudar vocês a resolver esses exercícios especificamente. E daí na semana que vem, quem começou a resolver aquela lista lá das apostilas, a gente vai ficar lá para resolver e auxiliar vocês naquela lista. Lembrando que na semana que vem, né, Aislan, começa o período lá daquela avaliação que vocês têm que resolver lá no Moodle. Então aqui, ó, primeiro exemplo aí que a gente vai passar para vocês e vocês devem resolver aí esse exercício tanto com while quanto com for. Então vocês vão resolver das duas formas. Escreva um algoritmo que exiba todos os números pares de 0 até 100. Então é um problema parecido com esse daqui, ó. Vamos executar esse aqui para ver o que ele está fazendo. Eu vou mandar o código aí para vocês. Então, ó, esse problema aqui, esse algoritmo, ele está criando uma variável chamada cont, que vai iniciar com o valor 1. Eu tenho um laço de repetição aqui, e a minha condição é, se o cont for menor do que 10, eu vou dar um print no cont. E, na sequência, eu vou pegar o valor atual do cont, que é 1, né, na primeira rodada, vou somar ele com 1 e vou atualizar o valor da variável. Terminando aqui, ele vai voltar aqui para o início do while e vai verificar se o cont continua sendo menor do que 10 e vai fazer isso. Vou dar um play aqui, ó. Então a gente tem a saída, ó. Eu tenho um algoritmo que vai do 1 até o 9 na tela. Então, o problema que vocês têm que resolver aí, o primeiro problema, é bem parecido, ó. Então vocês vão escrever um algoritmo que exiba todos os números pares de 0 até 100. Então é algo parecido com esse, só que eu não quero todos, né? Nesse caso, se fosse o problema, era só para exibir 2, 4, 6, 8, 10 e assim até o 100. Tudo bem? Então a gente vai deixar aí uns 5 ou 10 minutos para vocês. E daí na sequência a gente, caso vocês tenham dúvida, a gente vai discutindo e daí a gente vai resolver depois das duas formas. Então resolvam tanto com while quanto com for. Tem um jeito só de resolver? Não, tem várias formas. Com o for mesmo tem várias maneiras de resolver. Com o while também tem várias maneiras de resolver. Beleza? Então, mãos à obra aí. Vou deixar aqui na tela
da descrição do problema para vocês olharem. Então, é exibir na tela todos os números pares de 0 até 100. Bom, então vamos resolver esse primeiro exemplo aí. Eu vou colocar aqui o código das duas formas, né? Então, começo aí com o cont igual a 1. No meu problema aqui, o cont vai até 100. Só para ficar na tela menor aqui, né? Eu vou depois executar com 10. Mas vamos lá. Então, mudei a condição aqui. Enquanto meu cont for menor do que 100, eu dou um print no cont e faço um incremento aí para ele aumentar de 1 em 1. Quando a gente roda isso aqui, ó, ele mostrou todos os números, porém ele foi de 1 É de 0. até 99. Isso mesmo. E o problema, como a Isna comentou, ele tem que ser de 0 até 100. Então, o meu valor inicial não é 1, o meu valor inicial é 0, e a minha contagem final não é 100. Ela tem que ir até o 100. Então, tem duas formas. Ou a gente coloca aqui 101, ou a gente muda a condição, nosso operador aqui dizendo que o cont tem que ser menor ou igual a 100. Então, o 100 vai ser incluído. Vamos executar aqui de novo. Ó, a gente tem lá que parou no 100 e o primeiro foi o 0. Então, a gente resolveu parte do problema. A questão agora é, como que eu faço para verificar se esse número é par ou ímpar? Lá nas aulas e nos exercícios de if, a gente tinha isso daí. Então, essa condição aqui, o print, ele só pode ser executado quando o cont for par. Então, o ideal seria a gente construir aqui uma condição. Ó. Se o meu cont... Então, tem um operador lá, o porcentagem igual... porcentagem 2 igual a 0. Quem aí lembra o que esse operador aqui faz? Quando você pega um número lá, por exemplo, 10 porcentagem 2, o que isso daqui faz? Gabriel, Matheus, é o resto da divisão. Vamos abrir aqui, ó, o Paint. Então, por exemplo, quando a gente faz uma conta lá, 10 e divide por 2, nós temos aqui aquele jeitinho, igual a tia ensinou lá no prézinho, não lembro que série que a gente aprende. Então, eu tenho lá que vai ser 5 vezes, 2 vezes 5, 10. Cheguei aqui no meu final, que é 0. E aquele operador, ele pega isso daqui, ó, o resto da divisão. Então, o que acontece? Toda vez que eu divido um número por 2, se esse número é par, o resto sempre vai dar 0. Por isso que eu faço essa condição aqui de verificar se o resto da divisão de cont por 2 é igual a 0. Isso me indica que esse número é par. Então, esse print, deixa eu só apagar um pouco dessas linhas, ele vai ficar... Opa! Esse print vai ficar para cá. Ó. Por que ele vai ficar para cá? Porque ele só vai ser executado, ó, lembrando da indentação. Né? Ó. Eu tenho aqui, tudo isso aqui está dentro do while, e esse print, como ele está mais para cá, ele está dentro do if. Então, esse print só vai ser executado se essa condição aqui for verdadeira. E depois, o meu cont, eu sempre continuo incrementando de 1 em 1, porque daí eu preciso verificar todos os números. E eu só vou exibir os que são pares, por isso que a gente coloca dessa forma. Se eu tenho um número ímpar, por exemplo, 11 dividido por 2, eu tenho aqui que são 5 vezes, que vai dar 10. Eu faço a minha conta aqui, sobrou 1. Como 1 é menor do que 2, eu paro por aí. Então, daí eu tenho que o resto da divisão é 1 e não é 0 quando é par. Então, aqui é ímpar e aqui o número é, o resto, no caso, é par. Se você tivesse feito a divisão normal, você teria esse valor aqui, ó. Se eu tivesse utilizado a barra, daí ele ia pegar quanto que é a divisão de um pelo outro. Aí, se fosse um número inteiro, ele ia pegar isso daqui. Se fosse um número decimal, ele ia quebrar e continuar fazendo a conta até ele achar o valor completo. Vou fechar aqui. Beleza? Alguma dúvida aqui? Tudo tranquilo? Aí o pessoal fez de outra forma. Eu coloquei o cont de 2 em 2, não fiz o if e coloquei o print. Só que daí, né, pensando lá na frente, e se o meu cont não começa em 0? E se o meu cont começa em 1? Vamos executar aqui, ó. O que ia acontecer se o meu cont começa em 1? Ele ia exibir todos os ímpares. Então, o ideal seria a gente pensar aí na melhor maneira possível
de resolver o problema, que daí é colocando uma condição, porque eu garanto que isso só vai ser executado se isso daqui for par. Tudo bem? Vamos executar aqui para mostrar, ó. Começou lá no 0, foi de 2 em 2, ó. 22, 24, 40, 42, 44, 46, 48 e foi até o número 100. Uma outra forma de resolver isso daqui é utilizando o print. Ou utilizando o print, é utilizando o for. Então eu posso colocar aqui for x, eu vou usar outra variável, não vou usar o count, em range de 0 até 101. Aqui eu preciso colocar 101, porque quando o x assumir esse valor aqui, quando ele for igual a 101, aí que o meu for vai parar. Então eu preciso colocar um a mais. E daí eu faço a mesma condição. Eu preciso verificar se o meu x for dividido por 2, se o resto dessa divisão for igual a 0, aí a gente coloca o print x. Então daí eu vou marcar essas linhas aqui. Acho que tem como executar. Deixa eu só achar aqui. Não vou usar o atalho F9 executar, é essa daqui, ó. Ah lá, ó. E ele executou da mesma forma. Tem aquele o código, né, que ele executou. 2, 4, 6, 8 e foi até o 100, ó, somente os pares. Tudo bem? Questão de utilizar o while para resolver ou utilizar o for. Vocês viram que o for, como a gente sabe que é um problema contado, que vai de 0 a 100, então vocês podem ver por isso que o for é mais indicado, ó, porque você digita menos código. No while você precisa digitar algumas coisas a mais aqui. Tudo bem? Alguma dúvida, pergunta? Nada? Vamos seguir para o próximo exercício. Então, na sequência, nós temos um outro problema aí para resolver, que é esse aqui, ó. Escreva um algoritmo que exiba todos os números ímpares entre os limites mínimo e máximo fornecidos pelo usuário. Então, aqui, ó, no nosso exercício, a gente tem dois exemplos de algoritmos que exibem todos os números entre 0 e 101. Quem que definiu 0 e 101? Eu defini. Quem é 0 aqui? No caso, 0 é o meu limite mínimo e 101 é o meu limite máximo. Então, é nesse intervalo aqui que eu estou dizendo. E fiz a condição lá, no caso, se era par, para imprimir na tela esse número. Agora é um pouquinho diferente. Agora vocês vão exibir todos os números ímpares e em vez de manter os limites lá entre 0 e 100, esses limites vão ser fornecidos pelo usuário. Então, o usuário vai ter que digitar lá um valor para o limite inicial e um valor para o limite final. Lembrando já, né, que você não pode colocar um input direto aqui. Você tem que obter esses valores antes de começar a fazer o laço de repetição. Sempre é importante, quando a gente tem um problema a resolver, sempre é importante que você obtenha todos os valores ou as variáveis recebam todos os valores e daí depois você cria, por exemplo, o laço de repetição. Tudo bem? Então vamos lá, vocês têm mais aí uns de 5 a 10 minutos para resolver isso daí. Aí a gente vai conversando ali pelo chat conforme vocês forem resolvendo. Então a gente tem aqui o problema, né? Escreva um algoritmo que exiba todos os números ímpares entre os limites máximo e mínimo fornecidos pelo usuário. Então, antes de construir o laço de repetição, eu preciso saber aí quais são esses limites máximo e mínimo. Porque a gente viu aqui no exemplo anterior que eu construo o laço de repetição já conhecendo qual que é o valor inicial e o valor final. Quais são os meus limites, tanto no for quanto no while. Então, antes de eu construir aí o meu laço de repetição, eu preciso saber qual que é o meu início. Lembrando que a gente não coloca acento na variável, né? Ah, professor, tem início, ele tem acento, mas não é indicado porque o padrão das linguagens é o inglês e o acento não tem no inglês. Então, pode causar algum problema para executar o programa. Eu preciso fazer um int aqui para converter o que vem do input para inteiro, senão eu não consigo verificar se um número é maior ou menor que outro. Input, vou colocar aqui início. Vou colocar uma mensagem. Vou fazer aqui o fim, mesmo esquema. Vou colocar um int para converter o que vem do input. Lembrando que o input que recebe a mensagem, não o int. O int vai receber o valor que o input traz para ele. Então, input final.
E esse espacinho a gente dá aqui só para aparecer mais bonitinho na tela. Então aqui eu não vou ter, por exemplo, o count, né, se eu for trabalhar com while. Eu tenho aqui a minha variável inicial e eu tenho a minha variável final. Então, tendo um valor de início e tendo um valor de fim, eu já posso criar aqui no meu caso o meu while. Lembrando que eu coloco o while, a minha condição, dois pontos e a minha instrução. Se essa condição aqui for verdadeira, essa instrução vai ser, essa instrução vai ser executada. Toda vez terminou de executar a instrução, ele volta para cá, verifica a condição de novo. Então, qual é a minha condição? Como eu tenho um valor de início e eu tenho um valor de fim, eu posso trabalhar com a minha própria variável. Então, se o meu início for menor ou igual ao meu fim, aí eu vou entrar aqui no laço de repetição. E daí eu preciso verificar se o meu número é ímpar, se o meu início é ímpar, porque se eu comecei pelo número 1, eu já tenho que dar um print no 1. Se eu comecei pelo número 2, eu não vou dar o print no 2. Então, se o meu início for dividido por 2 e o resto dessa divisão for igual a 0, aí eu posso fazer um print no início. Se não, eu não faço nada, porque eu não quero mostrar nada quando é par. E o que eu faço na sequência? Fora aqui do meu if, porque senão você só vai incrementar quando for par, daí não vai dar certo. Eu pego minha variável início e falo que é igual a ela mesma, mais 1. Assim eu vou aumentando o valor dessa variável início, e a cada rodada que ela vai aumentando em 1, mais 1, mais 1, mais 1, ela vai mostrar na tela quando esse valor de início for ímpar, e ele vai sendo incrementado até ele chegar no valor de fim que o usuário digitou lá no início do programa. Então, se eu selecionar essa linha aqui, mandar executar, eu tenho aqui, ó, início, que foi essa linha aqui que está sendo executada, 26. Então, eu vou colocar aqui que o meu início é 5. Final, o meu final é 30. Então, eu estou fazendo aqui, tenho que mostrar na tela todos os números ímpares entre 5 e 30. No meu caso, está par a condição ali, né? Eu não coloquei diferente, eu coloquei igual. Então, ele mostrou lá 6, 8, 10, 12 e foi até o 30. Só que o meu problema, na verdade, eu quero os números ímpares, não os pares, né? Então, eu tenho que trocar ou aqui para 1, porque daí como ele é dividido por 2, ou o resto vai dar 0 ou vai dar 1, ou eu coloco aqui, igual vocês fizeram, diferente de 0. Também dá na mesma. Marcar aqui, vamos executar de novo. Ó, o meu início é 5, meu final é 30. Agora eu tenho somente os números ímpares, ó, 5, 7, 9, 11, 13, até o 29. Daí ele não colocou o 30 porque 30 é par. Tudo bem? A outra forma de fazer isso daqui é... eu preciso digitar o início e o fim de novo, como eu estou aqui no mesmo bloco de instruções. Como eu estou separando os dois, eu preciso também pedir os dois aí. Depois eu vou comentar esse código para ele não ser executado. E daí a gente vai trabalhar com o for. Só que daí vocês viram que no while, como eu faço o controle dos valores das variáveis e eu faço o aumento ali do valor de início, eu posso trabalhar só com início e fim. No for, quem faz esse controle é o for. Então não é interessante você trabalhar ali com o início, porque daí, dependendo dos valores pode causar algum problema ou o algoritmo não executar o que é para ele executar, não executar corretamente, né? Então eu vou fazer aqui um for, lembrando que daí aqui depois do for eu coloco uma variável, vou chamar aqui de x, in range. Então quando eu crio o range eu passo dois valores, o início, que é a minha variável que o usuário digitou aqui nessa linha, e o fim, que o usuário digitou nessa linha aqui. Só lembrando, né, que quando eu trabalho com for, e quando a minha variável x, no caso aqui x, porque eu chamei de x, chega no fim, ele para. Então, ele não executa quando o fim é, por exemplo, ímpar, ele vai parar. Então, eu posso fazer o quê? Dar um migué aqui e colocar fim mais 1. Ou posso colocar o mais 1 aqui no final também, ó, não tem problema. Dá da mesma forma, você somar ali. Então, eu estou dizendo aqui que o meu final vai ser fim mais 1. Porque daí, se o meu final for 30, ele iria parar no 29, ele não iria executar com 30. Então, quando o fim é mais 1,
seria como se ele fosse até o 30, né? Então, quando o x passa a valer 31, ele para de executar o for. Então, esse é o valor de parada. Quando o x chega nesse valor, ele não executa o for. Aí eu coloco lá os dois pontos, não podem esquecer, é muito importante. Faço a verificação lá se agora o meu x é par, não o meu início, porque o meu início sempre vai ser 5, ele não vai ser incrementado. Quem vai receber os valores de início até fim é o x, que eu criei aqui no meu for. Se o meu x for dividido por 2 e o resto dessa divisão for diferente de zero, aí eu coloco um print no x e só. Não preciso fazer o incremento ou não, porque o próprio for já vai fazer o controle disso para mim. Então, se eu selecionar essa linha, opa, tem que selecionar até aqui, executo somente essas linhas. O meu início lá é 5, o meu final é 30, e ele resolveu aí o mesmo problema, só que utilizando o laço de repetição for. Então, vocês viram que quando eu tenho um problema lá, eu não sei quantas vezes vai executar, porque é o usuário que vai digitar, mas você sabe que o valor inicial vai ser o início e o valor final vai ser o fim. Então, de certa forma, o algoritmo vai saber quantas vezes ele vai ser executado. Então, a gente considera que esse é um problema a ser melhor desenvolvido e programado com o for. Ele se encaixa naquela condição que você sabe quantas condições ou quantas vezes vai ser executado, porque você tem o início e o fim. Eu não tenho os valores, porque é o usuário que vai digitar, mas na hora que o usuário digitar, o programa que vai ter certinho essas definições. Alguma pergunta e alguma dúvida sobre alguma dessas duas resoluções? Senão eu vou passar para próximo problema, até porque o nosso horário já até estendeu, né, Isla? Até excedeu. Bom, como não houve aí manifestações, vamos resolver mais um aqui, ó. Tem mais um no final, vou deixar para vocês depois. Mas resolvam aí, ó. Escrevam um algoritmo que permaneça solicitando números, ou seja, ele vai ficar pedindo números para o usuário toda hora e não vai pedir uma vez só, até que ele forneça um número ímpar. Neste caso, finalize o programa, ou seja, você vai fazer um programa que vai ficar pedindo números para o usuário e se esse número for ímpar, você vai parar de pedir número. Se esse número não for ímpar, ele vai pedir novamente um outro número para o usuário. Então você vai fazer lá, digite um número, o usuário vai digitar um valor. Se esse valor for ímpar, ele vai parar de executar. Se esse valor for par, ele vai pedir de novo um valor para o usuário. Se ele digitar outro valor par, ele vai pedir de novo um valor para o usuário. Entenderam aí como que é esse problema? Beleza? Então vamos lá, mãos à obra. Então, você sabe quantas vezes você vai pedir número do usuário? Porque Deus disse lá, nós não sabemos. Então, a gente pode usar o for nesse caso aí? Isso, então Deus disse melhor não, né? Então, a gente vai ter que usar o while, né? Que é um caso que a gente não sabe exatamente quantos valores a gente vai digitar, tá bom? Pessoal, vamos comentar aí, devido ao tempo, né? Vocês viram aí, no caso o Matheus fez, o Gabriel, os dois fizeram. É um problema que, se a gente for ver em números de linhas, é menor do que o outro problema lá que a gente fazia para um conte do 1 ao 10, por exemplo. Só que a lógica dele, ou seja, o problema que a gente tem que resolver é mais difícil. Ó, tanto a resposta do Gabriel quanto do Matheus vai resolver o problema, né? Se vocês observarem lá na resposta deles, eu vou começar ali pela resposta do Gabriel. Acompanhem lá a resposta dele. A primeira linha de código diz que n é igual ao int, né, um número inteiro, do que o usuário digitou. Então, a primeira coisa que o Gabriel fez foi pedir um número. A segunda coisa que o Gabriel fez foi testar se esse número é par. Se esse número for par, o que ele faz?
Ele entra no while. E daí ele pede outro número. Ou seja, enquanto o n for um número par, o n vai receber um número digitado no teclado pelo usuário. Né? Então é assim, digitou par, testa. É par? É, digita. É par? É, digita. É par? Digita. É par? Até que o usuário digite um número ímpar. O n porcentagem 2 é igual a zero, ou seja, o valor do n é ímpar? Não, vai dar falso e ele cai fora do while. Então ele ficou digitando enquanto o usuário digitar números pares. Tá bom? Enquanto o usuário digitar um número par, vai ficar pedindo um número. Já na resposta do Matheus, vamos observar o que o Matheus fez. O Matheus ele tem a variável número que ele começou com zero. Ele forçou o número ter o valor zero. Ó, número igual a zero. Aí ele fez lá, enquanto o número porcentagem for diferente de 1, ou seja, enquanto o número for par, né? Ou enquanto o número não for ímpar, foi o que ele fez ali, né? Zero não é ímpar, então ele entra no while, ó, ele garantiu que ele vai entrar pelo menos uma vez no while, começando com zero, né? Então, se ele começou um número com zero e com a condição testando se ele é diferente de 1, ele está garantindo que pelo menos uma vez esse while vai ser executado. Então, daí ele pede o número, depois pede de novo, de novo, de novo. Tá bom? Então, as duas formas de se resolver estão corretas. Tá? Ou você pede antes, igual o Gabriel fez, e daí na condição você testa e continua pedindo de novo lá dentro, ou você força uma variável ter um valor para que ele entre na repetição. E daí lá dentro da repetição você faz o seu comando de entrada. As duas formas funcionam. Eu estava comentando aqui, né? Ainda bem que a tela gravou e vai ficar de prova, né? Só que o microfone no Discord estava mudo. Aí você começou a falar e eu me toquei que estava mudo ali, né? O problema. Mas vocês viram, pessoal, que na solução do problema aqui, ó, nós temos 3 linhas de código. Se a gente for comparar lá com o problema anterior, ó, a gente tinha 5. Se eu comparar utilizando o while, eu tinha até mais linhas. Então, em termos de código, o algoritmo é bem menor. Só que quando a gente vai analisar ali a lógica, né, do problema, como organizar esse código, vocês viram aí que esse já é um problema que a gente tem que parar e pensar mais e tem que ter o conhecimento um pouco melhor ali, já ter resolvido exercícios. É isso que vai ajudar vocês, resolução de exercício, é isso que vai ajudar a, quando ver uma determinada situação, falar, eu já fiz isso daí. Eu acho que é mais ou menos assim. Porque quando vocês se deparam com uma situação nova ou com um problema novo, igual esse daqui, às vezes a gente acaba ficando meio perdido. E na verdade é um algoritmo simples, ó. Igual a Isla comentou. Você define um valor aqui, entra no while e fica pedindo números até que esse número aí, até que essa condição vai ficar falsa e acabou o programa. Beleza? Então programação é isso daí. Para finalizar aqui então, aí tem um outro problema, que é: escreva um algoritmo que solicite números ao usuário até que ele informe um número negativo ou zero. Então, no problema anterior, a gente tinha algo parecido com isso, só que daí era até ele informar um valor ímpar, né? Neste caso, apresente na tela a soma de todos os números válidos digitados, números informados positivos. Então, até aqui, a gente tinha um problema parecido com o outro. Quando vocês se depararem com problemas assim, vocês vão olhar e falar, vixe, eu nem entendi o que aconteceu. Mas vocês podem resolvendo por partes. Então, por exemplo, resolvam primeiro isso daqui, ó. Faça um algoritmo que solicite números do usuário até que ele informe um número negativo ou zero. Isso daqui é semelhante ao anterior, vocês já sabem. E daí depois vocês podem melhorar esse algoritmo para resolver essa outra parte do problema, que é vocês vão ter que somar aí todos os números que o usuário foi digitando. Então, aqueles números válidos que o usuário digitou, você vai ter que ir somando, somando, e no final do programa você vai dizer assim, ó, a soma dos números que você digitou é 495. Então, você vai pegar lá todos os valores que o usuário digitou, que são
negativo, que não são negativos ou não é zero, né? Ou seja, são valores que não caem nessa condição e vai ficar somando eles. Tudo bem? Alguma dúvida aí sobre a interpretação aí do problema? Ou a Islam comentar alguma coisa a mais? Não, essa primeira parte aí é fácil, né, Rafael? Você até pode adaptar o algoritmo para eles verem. Que é essa daqui, ó. Isso. Deixa eu só copiar aqui. Depois eu vou colocar esse código lá no GitHub. Aí vocês conseguem consultar ele comentado aí com os problemas. Bom. Então, ó, a gente viu aqui que eu vou escrever no algoritmo que solicite números do usuário até que ele informe um número negativo ou zero. Ou seja, se for um número negativo ou se for o zero, ele vai cair fora do meu laço de repetição. Então, posso colocar aqui que o meu número, por exemplo, é 5, colocar um valor qualquer. Eu quero colocar 99. Para esse caso aqui pode, desde que não seja um número negativo ou zero. Senão daí ele não vai entrar na condição. Então, ó, negativo ou zero, ou seja, eu quero valores menores ou iguais a zero. Então, para cair fora. Então, se o meu valor aqui for maior do que zero, ele continua pedindo os números. Se esse valor for igual a zero, ele vai parar. E daí no final você vai ter que mostrar aqui soma números e daí você vai colocar lá o valor. Então a primeira parte do problema é isso daqui. Agora vocês precisam construir aí a soma de todos os valores. Tem que somar aí todos os valores. Então, por exemplo, o usuário digitou 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 50, 30, 20. Você vai somando todos esses valores. Aí ele digitou menos 3. Aí você vai parar e vai dizer assim, ó, a soma dos valores que você digitou é tanto. Tá aqui o problema, descrição do problema. O Aislan até comentou na condição ali, ó, vocês viram que ó, ele não pode ser negativo e ele não pode ser zero. Então, ou seja, eu quero todos os valores para parar qualquer valor abaixo de zero. Então, para ele entrar aqui na condição, eu não posso colocar menor igual a zero, porque daí ele vai ficar somando, ele vai cair aqui dentro só quando eu digitar os valores positivos. Na verdade, eu quero ao contrário, eu não quero essa condição aqui. Então, como eu quero tirar todos os valores negativos ou zero, ou seja, todos os valores menores ou igual a zero, então eu digo para a minha condição, ó, você só vai entrar aqui se o seu número for maior que zero. Então você pode dar um valor qualquer para a variável, porque na hora que ele entra no laço de repetição, você já faz aqui, já pede o input, pede para o usuário digitar e já atualiza o valor da variável. Então não tem problema. Então para resolver esse problema aqui, ó, vamos lá na IDE. Deixa eu colar aqui, colocar um comentário, ó, resposta do Gabriel. Então, o que, que ele faz? Ó? Ele primeiro pede para o usuário digitar um número. Começou o programa, já digita um número. Não precisa digitar só lá dentro ou no final do programa. Começou, digitou o número. E ele cria uma variável S aqui que vai armazenar ali a soma dos valores. E ela inicia zerada, porque daí se você somar alguma coisa mais zero, não vai interferir na resposta final. E ele faz uma condição. Ó. Se o n, que foi o valor digitado pelo usuário, for maior do que zero, aí ele vai entrar aqui no laço de repetição, vai fazer a soma. Essa notação aqui é a mesma coisa que isso daqui, ó. Se mais n. Só que daí é um atalho que várias linguagens de programação aceitam dessa forma. Então, quando você coloca aqui o mais igual tudo junto, ele vai pegar o n e vai colocar lá no s. É a mesma coisa, tá? Eu vou até deixar comentado aqui, ó. Deixar na frente aqui, né?
Mesma coisa que S é igual a S mais N. E isso vale tanto para o somar, quanto para o multiplicar, quanto para o dividir, quanto para o subtrair. Daí ele vai diminuir o N do S. Então ele sempre vai fazer a operação que você colocar ali com esse valor em relação ao que você tem aqui. E daí ele pede para o usuário digitar um outro valor. Então, digitei outro valor par. Ele vem para cá. Perdão, outro valor maior do que zero. Ele vem para cá. Ah, esse valor é maior do que zero? É. Aí ele pede, vai lá, armazena esse valor, pede para o usuário digitar outro valor. É maior do que zero? Verdadeiro. Executa essa linha aqui, soma. Pediu aqui, digitei zero. Ele olha aqui. O zero é maior do que zero? Não, falso. Aí ele termina o programa e vai mostrar uma mensagem na tela. Você digitou e a soma será S, que era a variável que fez a soma de todos os valores. Ó. Vamos executar aqui esse problema. Ó, então a gente tem aqui, ó, digite um número. Vou digitar lá 5. Vou digitar 2. Vou digitar 3. Então eu tenho ali que a soma, ó, 5 mais 2, 7, mais 3, 10. Vou digitar um valor 0 aqui. Ó. Terminou o programa. Ó, número nulo ou negativo detectado. A soma será... Soma é, na verdade, né? Vou colocar aqui, ó. A soma é 10. Beleza? Resolveu o problema. A outra forma que a gente tem para resolver isso daqui é que o... Deixa eu pegar o código aqui. A que o Matheus postou ali, ó. Então, vamos lá. Resposta do Matheus. Dá um espacinho aqui que eu tenho tique. Quando eu vejo as coisas tudo colado ali, eu não consigo. Pular aqui também, só para ficar mais fácil de exemplificar. Então o Matheus fez o seguinte, ó, ele criou uma variável chamada número e disse que ela é 1. E criou uma variável W aqui para armazenar a soma dos valores. Eu só vou trocar aqui de W para soma. Na verdade não interfere em nada ali no programa, né? Só mudei o nome da variável. Falei que o soma é 0. E fiz uma verificação que o meu número é maior ou igual a 1. Então, se o usuário de cara já digitou... se o usuário de cara não, o usuário não digitou nada ainda, né? Ele olhou aqui, 1 é maior ou igual a 1, verdadeiro. Entrei no laço de repetição. Então, ele fez essa condição só para já chegar entrando no laço de repetição. E daí ele pede para o usuário digitar um número, pega esse número do input, joga aqui no int para converter para inteiro, armazena na variável. Se esse valor que o usuário acabou de digitar for maior ou igual a 1, ou seja, se ele não for o 0 ou menor lá que 0, eu pego a minha variável soma e acrescento o número digitado e atualizo o valor da variável soma. Então, essa soma aqui ela só vai ser feita se no que eu tenho aqui a mesma condição do while que for executada. Terminou aqui, voltei para cá. Ele vai olhar que o número que o usuário digitou ali era um número maior, positivo, beleza, vai pedir outro valor para o usuário digitar. O usuário vai digitar lá igual eu digitei o 2. 2 é maior ou igual a 1? É. Então, soma lá o 2 mais a minha soma, que era 5, né? Se fosse digitar os mesmos valores ali. Terminou, volta para cá. 2 é maior ou igual a 1? É, verdadeiro. Digita um outro número. Aí eu fui lá e digitei, por exemplo, 3. 3 é maior ou igual a 1? Então, eu pego a minha soma, que é 7, e faço 7 mais 3 é 10, guardo na soma. Volto para cá. Lembrando que o número digitado era o 3. 3 é maior ou igual a 1? É. Então, digito um número. Digitei o valor 0. 0 é maior ou igual a 1? Não. É falso. Então, eu não somo 0. Ou se eu não tivesse digitado 0, se eu tivesse digitado um outro valor negativo, menos 5, menos 10, ele não ia fazer essa soma do número. Aí ele ia terminar, voltar para cá. O meu número 0 é maior ou igual a 1? Não. Falso. Termina e executa esse código aqui. Ó. Vamos rodar. Vocês vão ver que resolve o mesmo problema de uma outra maneira. Vou colocar lá o 5, 2, 3, 0. Olha lá, resolveu, parou. A soma dos valores digitados é 10. Então a gente fecha aqui, né, praticamente em cima da hora, a resolução de alguns problemas, alguns exercícios. Alguém quer perguntar alguma coisa aqui ou ficou alguma dúvida? A gente não vai ter muito tempo eu discutir, mas eu vou postar o vídeo no YouTube, vou colocar o link aqui no chat mesmo e vou colocá-la no Moodle. Então vocês podem acompanhar por lá e rever a aula, né? Rever a explicação e as formas de se resolver. É importante então agora
que vocês acessem o Moodle. Vou pegar aqui. Pegar nos favoritos, fica mais fácil. Que vocês vão lá na disciplina de algoritmos e que vocês acessem a apostila aqui, ó, revisão estruturas, decisão. Acessem a apostila aqui, ó, vai ter o link para a apostila, vocês vão cair direto lá no documento e lá no final dessa apostila tem o material de apoio, tem a explicação aqui de laço de repetição. Lá no final da apostila vocês têm alguns exemplos. Vocês vão ter lá uma lista de exercícios para resolver com for e uma lista de exercícios para resolver com while. Então não precisa ficar fazendo aqui, eu vou fazer um com while e for. Não precisa, resolve esses casos aqui. E aonde está escrito Java ali, não sei porque que tinha, deve ser copiado de algum exercício anterior. Vocês considerem Python ali, né? Então vocês vão resolver esses exercícios. Na semana que vem, eu e o Aislan vamos estar aqui disponível neste mesmo canal, neste mesmo horário, para tirar dúvidas aí e auxiliar vocês a resolver esses exercícios. Porque daí a partir da quarta-feira vocês tem que olhar no Moodle certinho, vai ter o prazo. Deixa eu voltar aqui, vocês têm a avaliação a resolver, né? Então, diferente das outras, tem aqui, ó, disponível a partir do dia 2 de setembro. Vai aparecer para vocês essa avaliação. Diferente dos outros blocos que vocês tinham só os desafios que vocês também devem resolver aqui, porque é pelos desafios que a gente consegue saber como vocês estão fazendo. É interessante resolver, acessa aqui os desafios, tente responder agora, resolvam lá os questionários, está aberto desde o início, vai ficar aberto até o final. Qualquer dúvida com os desafios podem procurar a gente também, então resolvam lá. E daí na semana que vem vocês vão ter a avaliação para resolver. Os desafios ficam abertos, vocês podem acessar agora, consulta, resolveu, fecha, volta amanhã. Já a avaliação, quando você der um start ali para resolver, vocês vão ter aí 2 horas, o prazo de 2 horas para concluir. Então, se na quarta-feira que vem deu 10 horas da noite, você clicou para fazer, você tem 2 horas. Se você comeu barriga, não viu, fechou e dormiu, deu 2 horas, vai fechar e sua avaliação vai ficar em branco. Então, quando vocês forem resolver a avaliação semana que vem, acessa a avaliação e só dá um start no momento que vocês estiverem disponível para resolver. Eu não quero fazer na quarta noite, vou fazer na quinta. Vocês vão ter aí uns 4, 5 dias para resolver. Então, vocês procurem o melhor horário que vocês vão ter disponível aí 2 horas para resolver. Na semana que vem a gente vai comentar de novo com vocês isso daqui. Beleza? Vou parar aqui então a gravação. Tenham uma boa semana aí. Procurem a gente nos atendimentos. Tem os horários de atendimento também lá na apostila aqui de revisão. Tem os detalhes certinho. E na próxima quarta-feira a gente se encontra aqui de novo às 7h30 aqui no Discord para discutir aí os problemas que estão lá na apostila, os exercícios. E daí na quarta-feira já vai estar liberada a avaliação para vocês resolverem. Lá a gente vai comentar de novo e relembrar aí sobre ela. Beleza?